Olá, queridos, tudo bem? Nós continuaremos a nossa gravação de aulas a respeito das bases cristãs, bases da fé cristã. Continue conosco, nós teremos muito conteúdo ainda e será edificador para a sua vida. Hoje nós trataremos sobre o que é a criação. Quem a fez, de onde ela veio, de onde surgiu. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 1, capítulo 1, verso 1, que diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E a resposta que a gente precisa ter é: o que é a criação? A criação é o ato pelo qual Deus fez todas as coisas do universo. A partir do nada, não se tinha nada no universo, ele fez tudo para a sua glória e pelo seu poder. E aqui na palavra de Deus fala que Deus criou os céus e a terra. E o verso 2 continua dizendo que a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus movia-se sobre as águas. A doutrina da criação, ela responde 3 perguntas. A primeira: quem criou todas as coisas? Segunda pergunta: como tudo foi criado? E a terceira pergunta é: por que tudo foi criado? Deus, Ele é criador de tudo. E se você puder, abra sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 1, verso 15 ao 17. Colossenses 1, do 15 ao 17, diz o seguinte, só um momentinho, Colossenses 1, do 15 ao 17 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Isso está falando a respeito de Cristo. Mas no verso 16 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam poderes ou autoridades. Todas as coisas por ele e para ele foram criadas. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Apesar de estar falando sobre Cristo, nós temos a certeza, nós já estudamos, que Cristo pertence à Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e aqui nós estamos falando de um só, né? Os 3 formam um só. E Deus é criador sobre todas as coisas. Mas Jesus, ele já estava lá, ele é antes de todas as coisas e ele estava lá, pois nele foram criadas todas as coisas e Cristo estava na criação também. Mas Deus é o Criador e nada existia antes da sua palavra. Foi necessário apenas uma palavra. Ele não foi criado. Deus não foi criado. Ele não dependeu de ninguém para a sua criação. E tudo o que foi criado é para a glória dele e depende dele. Quando observamos o corpo humano, a natureza, os animais, o universo, tudo evidencia a grandeza de Deus. Aqui no verso 1, no capítulo 1, no verso 3, diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Foi necessário apenas uma palavra para que a criação começasse a se formar. A terra era vazia e sem forma, havia trevas, mas a partir de uma única palavra, Deus criou todas as coisas. E a criação revela o seu poder, a sua soberania e a sua majestade. E, como eu já falei, a Trindade estava nesse processo. E nós podemos pensar que a palavra de Deus bastou-se aqui, né? Uma só palavra foi dada somente para a criação. Não, a palavra, uma só palavra, ela pode transformar a sua vida. Uma só palavra, ela pode mudar o seu destino. Então, com uma palavra, Cristo pode dar basta em uma situação que você está passando. Com uma só palavra, Cristo pode transformar a sua vida financeira. Com uma só palavra, Cristo pode mudar todo o seu destino. Ele é soberano sobre todas as coisas e tudo o que foi criado depende dele e subsiste para a glória dele. O segundo ponto é que Deus criou tudo do nada. Antes da criação não havia matéria, não havia energia, não havia tempo, não havia espaço. Nada, a terra era sem forma e vazia. E por meio de uma só palavra, Cristo
Deus deu a existência àquilo que não existia. Isso demonstra que Deus não organizou aquilo que já existia. Ou seja, Deus não pegou algo, pensa na sua casa que está toda montadinha e você vai lá e organiza tudo nos seus devidos lugares. Deus não fez isso. Ele foi lá e por meio de uma única palavra, Ele deu ordem para que tudo fosse criado. Tudo foi criado a partir do nada. Ele é soberano sobre todas as coisas. E se formos olhar lá no livro de Jó, diz assim, Jó, capítulo 12, verso 10, diz o seguinte: em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Ele é soberano sobre tudo. Nele subsiste tudo. E para Ele, tudo foi criado, com uma única palavra. E se a gente pensar que do nada Deus fez existir tudo, podemos levar para a nossa vida prática também. Quando a gente olha e fala, Deus, aqui não existe mais possibilidade. Deus, aqui não existe mais o que possa ser feito. Deus vai lá e dá uma ordem a respeito, porque Ele é soberano, Ele é Deus que muda, Ele é Deus que transforma, Ele é Deus que gera algo do nada. Então, do nada a criação foi feita e do nada algo pode ser mudado na sua vida também. Deus, eu sei que Tu és o Deus do impossível. E só o Senhor pode transformar a situação que eu estou passando. Creia somente no Senhor, que Ele é Deus que faz existir aquilo que não existia. Ele traz à existência aquilo que não existia. Amém? O terceiro ponto é que a criação, ela é uma obra muito boa de Deus. Se formos olhar todo o capítulo 1 de Gênesis, em diversos momentos, quando Deus criou os céus e a terra, Deus mandou fazer isso ou aquilo. Ao final de cada momento, Deus falava, tudo o que eu fiz é bom. Isso é bom. Isso é maravilhoso. A obra de Deus, ela é perfeita. Deus declarava tudo o que havia feito era bom. Lá em Gênesis 1:31 diz assim, e Deus viu que o que Ele havia feito e Deus viu que tudo que Ele havia feito era bom, era muito bom. E passou-se a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. Então, no final, Ele viu que tudo tinha ficado muito bom. Aquilo que foi feito do nada, tinha sido feito para a glória de Deus, e era muito bom. A criação de Deus é muito boa, e ali não havia pecado, não havia morte, não havia dor, não havia sofrimento, não havia nada disso. Mas a partir do pecado do homem, tudo isso entrou no mundo, onde era para ser tudo perfeito. O pecado transformou o plano original de Deus. No plano original de Deus não havia morte, no plano original de Deus não havia sofrimento, mas a partir disso, tudo se transformou. Tudo era perfeito, mas pela desobediência do homem, o homem começou a sofrer, as mulheres começaram a ter dores de parto, né? Começou a ter corrupção, começou a ter morte, olho por olho, dente por dente. E o pecado, ele não fazia parte do projeto inicial de Deus, mas a partir disso, a partir da queda do homem, o homem precisou ser enganado, né? Foi enganado por uma serpente, comeu aquilo que não podia comer. Ele tinha, dentre várias coisas, um único fruto ele não podia comer. Um único só. Imagina você num jardim perfeito, porque toda a criação de Deus é perfeita. Um jardim perfeito, com diversas frutas, tudo de mais perfeito. Mas o homem decidiu comer aquilo que ele não podia, que Deus falou, olha, daquele fruto você não vai comer. E pelo falatório de uma serpente ali, né, foi ludibriado, foi levado e se entregou a pecar, se entregou à desobediência a Deus. A partir desse momento, o pecado entrou no mundo. O quarto ponto é que o ser humano é obra-prima do Criador.
Mas antes, voltando ao terceiro ponto, eu queria que você abrisse em 1 Timóteo. Lá em 1 Timóteo vai confirmar que a criação de Deus ela é boa. Ela foi feita da melhor forma, foi feita por um Deus que é soberano, que é Deus sobre todas as coisas. E lá em 1 Timóteo diz assim, de 1 Timóteo capítulo 4, verso 4 diz: pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Aqui, Paulo confirma mais uma vez que tudo que Deus fez é bom. Tudo o que Deus criou é maravilhoso. O quarto ponto é: o ser humano é a obra-prima da criação. Gênesis 1, verso 27 diz assim, na verdade a partir do verso 24, vamos ler. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi feito. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. De acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou muito bom. Verso 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Verso 28. Deus os criou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem rente ao chão. E disse Deus, verso 29, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. Eu dou todos os vegetais com o alimento a tudo a que se tem fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi feito. E se a gente vem aqui, no verso 18, na verdade, verso 15 do capítulo 2, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do jardim do bem, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Verso 18, a partir daqui, Deus entende que não era bom que o homem ficasse só. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. E assim deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas não encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe pudesse corresponder. Então o Senhor Deus fez cair o homem em sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas. Fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele, e disse então ao homem: esta sim, osso dos seus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E por essa razão o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Deus via que era necessário, que o homem precisava de uma auxiliadora. Mas, lá no verso 27 do capítulo 1, quando Deus pensa em criar o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E assim
foi feito. Criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. Diferente dos animais, o homem ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas isso é o que diz a Bíblia e é o que nós acreditamos. Mas se formos olhar no mundo, em alguns cientistas, algumas pessoas que não são cristãs, que não acreditam na Bíblia, tem diversas teorias sobre a criação do homem. Nós temos a teoria do evolucionismo, que é do Homo sapiens, né? E que dessa evolução as pessoas muitas vezes dizem que o homem nasceu, ou ele veio do macaco. O Homo sapiens era um homem menos evoluído, um homem que tinha características de um corpo humano, mas ele não tinha tanta evolução, talvez psíquica, talvez de coordenação motora, mas essa é a teoria do evolucionismo, que nós viemos do Homo sapiens. Nós temos também a teoria da panspermia cósmica, que nós fomos criados, que os seres humanos foram criados por embriões da vida na Terra, que vieram do exterior por meio de meteoritos ou de cometas. Nós também temos da explosão, que houve uma grande explosão, né? E a partir disso o homem foi criado. Nós temos muitas teorias, mas para nós que somos cristãos, que acreditamos na palavra de Deus, aqui está a resposta. No verso 27 diz que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. Além de criar o homem e a mulher, Deus abençoou. Nós fomos abençoados desde o princípio. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos garante que nós fomos criados por Deus e nós somos obras-primas de Deus. Nós não viemos do macaco, nós não viemos de uma grande explosão, nós não viemos dos meteoritos, dos cometas, não. Nós somos obras-primas do Pai. Nós viemos daquele que é soberano sobre todas as coisas. Nós fomos criados por Ele. E nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso é muito mais valoroso do que a gente possa imaginar. Diferente de todos os animais, quando Deus criou os animais, Ele não falou que os animais seriam a imagem e semelhança de Deus. Mas nós, os homens, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Isso é um presente, isso é de um valor inestimável. Nós temos a certeza de que Deus é maravilhoso, de que Deus é perfeito e que quando Ele nos criou, Ele falou: olha, eu vou te criar a minha imagem e semelhança para que na terra você cumpra o meu propósito, para que na terra você faça a minha vontade. E além disso, Deus abençoou o homem. E para finalizarmos, a criação, ela existe para a glória de Deus. Se formos lá em Salmos, aqui a gente vai andar por três versículos, rapidinho. Lá em Salmos, capítulo 19, Salmos 19, verso 1, diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a glória das suas mãos. E por que eu estou lendo esse versículo? Porque esse quinto ponto fala que a criação existe para a glória de Deus. Nós não fomos criados para trabalhar, para servir a outros deuses, nós não fomos criados para fazer isso ou aquilo. Nós fomos criados. A essência da nossa criação é somente para darmos glória a Deus. A nossa vida precisa dar glória ao Pai. E o Salmo capítulo 19, verso 1 diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Lá em Isaías, a gente vai dar um passeio entre Velho e Novo Testamento. Lá em Isaías, agora depois nós vamos para Apocalipse, lá no Novo Testamento, mas Isaías 43, verso 7 diz assim: todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Todo o que é chamado para o meu nome foi criado para a glória de Deus
e por isso Deus o formou e o fez. Nós somos, mais uma vez, a palavra de Deus confirma. A palavra de Deus, ela vai se completando. Ela nunca vai se contradizer, mas ela vai se completar. E aqui em Isaías, nós vemos que todo aquele que é chamado pelo nome de Deus, a quem Ele criou para a sua glória, foi por isso que Deus o fez e o formou. E lá em Apocalipse 4:11, lá no último livro da Bíblia, Apocalipse 4:11 diz assim: Tu, Senhor, Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Nós fomos criados para a glória de Deus. Então, qual é o propósito da criação de Deus? A glória do Pai. Somente nós fomos criados para glorificar o nome de Deus. Se eu existo, tem um outro versículo da Bíblia que fala: todo ser que respira louve ao Senhor. Nós fomos criados para glorificar e louvar o nome do Senhor. Se você respira, se você acordou com um ar puro no seu pulmão, você deve glorificar ao Senhor. Se você se levantou e você tem vida, você tem fôlego, louve ao Senhor. Se está num momento difícil, se está num momento de necessidade, louve ao Senhor. Se está num momento de vitória, de grande bonança, louve ao Senhor. Se perdeu um filho, louve ao Senhor. Se perdeu um outro ente querido, louve ao Senhor. A nossa vida foi feita para glorificar ao nome do Senhor. As adversidades vêm, tudo vem, porque na palavra de Deus fala que no mundo nós teríamos muitas aflições, mas Ele permaneceria conosco em todo o tempo. E não é por conta das adversidades, por conta dos problemas que nós devemos deixar de glorificar o nome do Pai. Nós fomos criados e formados para isso, para a glória de Deus. E tudo o que foi criado precisa revelar quem Deus é, manifestar a sua beleza, demonstrar o seu poder e louvar a Deus. Repito novamente aquele versículo: todo ser que respira, louve ao Senhor. E também quero repetir novamente Apocalipse 4:4, que é muito lindo esse versículo. Desculpa, Apocalipse 4:11, que diz assim: Tu, Senhor Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Obrigada, Jesus, porque nós fomos criados para a honra e glória do Teu santo nome. E o nosso maior propósito é glorificar ao Pai. Nós fomos criados. Então, respondendo às 3 perguntas iniciais que eu fiz: quem criou todas as coisas? Deus criou. Deus, que é soberano sobre todas as coisas, criou tudo do nada, a partir do nada. Ele não veio para organizar as coisas, mas Ele veio para criar. A partir do nada e por meio de uma ordem, por meio de uma palavra, tudo foi criado. Como tudo foi criado? Por uma só palavra do Pai. Ele veio e falou: haja luz, e por meio de uma palavra tudo foi criado. Haja as flores e tudo foi criado. Haja isso, haja aquilo. Tudo foi criado por meio de uma só palavra do Pai. E porque tudo foi criado, qual é o propósito da criação como um todo? Não só do ser humano, mas da criação como um todo. Glorificar o nome do Pai e manifestar a sua beleza, demonstrar o seu poder e louvar a Deus. Que o Senhor te abençoe e que você possa compartilhar essa palavra com outras pessoas se você foi edificado por ela. Que outras pessoas possam saber do amor do Pai através da sua vida. Acesse o nosso canal no YouTube, compartilhe, mande para a família, para os amigos. E se inscreva também, mas compartilhe com várias pessoas, porque a palavra do Pai precisa ser espalhada a todos. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana.